Meus parentes nunca visitaram eu e a minha mãe, nem no funeral dela eles foram. Mas na hora de dividir os bens, eles queriam me deixar apenas com as minhas roupas. Mas eles tiveram uma surpresa. A voz do meu tio Roberto cortou o ar pesado da sala como uma faca. O som ecoou nas paredes que, até uma semana atrás, eram o meu lar, o nosso lar. O cheiro de café passado, que minha mãe sempre fazia, para acalmar os nervos, parecia ter sido substituído por um odor azedo de ganância. Olhei para ele, um homem que eu mal tinha visto nos últimos 10 anos, agora de pé no meio da sala da minha mãe, como se fosse o dono do mundo. Ao seu lado, minha tia Marta, com seu rosto contorcido numa máscara de falsa preocupação, e meu primo Tiago, que pelo menos teve a decência de não conseguir me encarar nos olhos, olhando fixamente para um rasgo no tapete. O funeral da minha mãe tinha sido há apenas 3 dias. 3. E nenhum deles estava lá. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de pêsames, nada. O silêncio deles durante a doença dela foi ensurdecedor, mas a presença deles agora, aqui, era uma ofensa que queimava mais fundo do que qualquer ausência. Eles não vieram para o adeus, mas para a partilha. E pelo visto, a minha parte era o olho da rua. "O que você disse?" perguntei, não porque eu não tivesse ouvido, mas porque uma parte de mim se recusava a acreditar na crueldade nua e crua daquelas palavras. Minha garganta estava seca. Um nó se formava, misturando a dor do luto com a fúria que começava a borbulhar dentro de mim. "Você ouviu, menina?" continuou Roberto, dando um passo à frente. Ele era um homem grande e usava seu tamanho para intimidar. "A casa vai ser vendida. As contas do banco vão ser divididas. E você... Bem, você não tem direito a nada. Minha irmã não deixou testamento. Então a lei é clara. Somos os herdeiros." Tia Marta finalmente se pronunciou, sua voz melosa e venenosa. "Querida, é para o seu bem. Você é jovem, pode recomeçar. Ficar aqui só vai te trazer mais lembranças tristes. Sua mãe não iria querer isso." As últimas palavras dela foram como um tapa na minha cara. Sua mãe não iria querer isso. Ela não tinha o direito de dizer o que minha mãe iria querer. Ela não estava lá quando minha mãe precisava de ajuda para se levantar da cama. Ela não segurou a mão da minha mãe nas longas noites de febre. Ela não ouviu os últimos suspiros dela. Eu sim. Só eu. Lembrei-me das últimas semanas, da fragilidade da mulher que sempre tinha sido minha fortaleza. Lembrei-me de como seus olhos ainda brilhavam com amor por mim, mesmo quando o resto do seu corpo desistia. E no meio da dor, lembrei-me de suas palavras, ditas com dificuldade, numa tarde chuvosa. "Filha, quando eu me for, eles virão. Eles virão como abutres, famintos. Não espere flores, espere facas. Eles nunca se importaram conosco, e não será na minha morte que isso vai mudar." Na época, eu chorei, pedi para ela não falar daquele jeito. Mas ela insistiu. "Eles vão te subestimar, vão te tratar como uma criança boba. Deixe que pensem assim. A sua herança, a verdadeira, eles nunca encontrarão." As palavras dela ecoaram na minha mente, sobrepondo-se à voz nojenta do meu tio. A dor do luto ainda estava ali, uma ferida aberta no meu peito. Mas, por baixo dela, uma nova camada de sentimento começou a se formar. Uma determinação fria como o aço. Eles queriam me ver chorar, implorar, me desesperar. Queriam que eu fosse a órfã desamparada que eles imaginavam. Meu tio apontou para um rolo de sacos de lixo pretos que ele tinha trazido. "Aqui, para as suas coisinhas. Seja rápida. Temos que chamar o corretor de imóveis ainda hoje." Eu olhei para o rosto dele, para o da minha tia e para o do meu primo covarde. Via a avareza nos olhos deles, a pressa em apagar qualquer vestígio de mim e da minha mãe daquela casa para que pudessem transformá-la em dinheiro o mais rápido possível. Eles não estavam apenas me expulsando, estavam tentando apagar a nossa história. Eles pensavam que os bens da minha mãe eram aquela casa, os móveis velhos e o pouco dinheiro que ela tinha no banco. Eles não faziam ideia.
Uma calma surpreendente tomou conta de mim. A raiva ainda estava lá, mas agora estava contida, focada. Era como se a voz da minha mãe estivesse sussurrando no meu ouvido, me dando força, me guiando. Deixe que pensem assim. Respirei fundo. O ar ainda era o mesmo, a da minha casa. Mas tudo parecia diferente. Era um campo de batalha. E eu estava irremediavelmente em desvantagem. Ou era o que eles pensavam? Levantei o queixo e olhei diretamente nos olhos do meu tio Roberto, deixando que ele visse não as lágrimas que ele esperava, mas uma centelha de algo que ele não conseguiu identificar. Algo que o deixou desconfortável por um instante. Eles achavam que estavam no controle. Achavam que tinham ganhado. Mas o jogo estava apenas começando. E eles não conheciam as regras que minha mãe tinha deixado para mim. Eu olhei para o rolo de sacos de lixo pretos que meu tio jogou no chão. A imagem era tão grotesca, tão desrespeitosa, que por um momento a raiva ameaçou transbordar. Mas então, uma risada escapou dos meus lábios. Não foi uma risada alta ou histérica, mas um som baixo, quase um sopro, que fez os três olharem para mim como se eu tivesse enlouquecido. "Qual é a graça, garota?" rosnou Roberto, a paciência dele se esgotando rapidamente. Eu dei de ombros, um sorriso irônico brincando no canto da minha boca. "Nada, tio. Só estava pensando em como vocês são práticos. Nem esperaram o corpo da minha mãe esfriar direito e já estão com os sacos de lixo na mão. É uma eficiência admirável." O rosto dele ficou vermelho. Tia Marta arfou, ofendida. "Que absurdo! Estamos fazendo isso por você, sua ingrata." "Por mim? Claro," respondi, minha voz calma e cortante. Me expulsar de casa com um saco de lixo é o auge da generosidade. Sem esperar por outra resposta, caminhei até os sacos. Peguei um, o plástico fino e frágil fazendo um barulho irritante. Em vez de ir para o meu quarto, como eles esperavam, fui até a cozinha. Abri o armário debaixo da pia, onde minha mãe guardava os produtos de limpeza. Tirei um pano de prato velho, um frasco de lustramóveis pela metade e uma esponja gasta. Joguei tudo dentro do saco. "O que você está fazendo?" perguntou Tiago, finalmente encontrando a voz. Ele parecia mais confuso do que qualquer outra coisa. "Fazendo o que me pediram," eu disse, sem olhar para ele, limpando as minhas coisas. Fui para a sala e peguei um porta-retrato da estante. Era uma foto minha e da minha mãe, sorrindo, em um piquenique há alguns anos. A moldura era barata, de plástico imitando madeira. Olhei para a foto por um longo momento, sentindo uma pontada de dor. Beijei o vidro sobre o rosto da minha mãe e, com um movimento e deliberado, coloquei o porta-retrato no saco de lixo. O queixo da minha tia caiu. "Mas essa é uma foto de vocês. E daí? É minha, não é?" O tio disse para eu pegar as minhas roupinhas. "Isso aqui não é roupa." Continuei meu tour pela casa, transformando a tarefa humilhante deles em um espetáculo de desprezo. Peguei os livros de bolso que minha mãe amava ler, as páginas amareladas e marcadas. Joguei-os no saco. Peguei o pequeno cacto que ficava na janela da cozinha, o único ser vivo além de mim que tinha sobrevivido à tristeza dos últimos meses. Joguei-o no saco. Cada objeto que eu descartava era uma pequena facada no coração deles. Embora eles não entendessem o porquê. Eles viam apenas o valor monetário das coisas, a casa, os móveis, a conta bancária. Eles não viam o valor sentimental de um livro velho ou de um porta-retrato barato. Para eles, eu estava apenas jogando fora lixo. Para mim, eu estava mostrando a eles o quão pouco eles entendiam sobre o que era verdadeiramente valioso para minha mãe e para mim. Finalmente, subi para o meu quarto. Eles me seguiram, desconfiados, como se eu pudesse esconder um tesouro debaixo do colchão. Abri meu guarda-roupa. Minhas roupas estavam lá, penduradas e dobradas. Roupas de uma jovem de 20 e poucos anos, nada de grife, nada caro. Eram apenas roupas. Com uma calma que eu não sabia que possuía, comecei a tirar as peças dos cabides e a jogá-las no chão. Camisetas, calças jeans, alguns vestidos.
formaram uma pilha desordenada no meio do quarto. Então, peguei outro saco de lixo e comecei a enfiar as roupas. Dentro, sem dobrar, sem cuidado algum, amassando tudo, como se fossem trapos velhos. "Você está louca?" disse Roberto incrédulo. "Você vai precisar dessas roupas." Eu ri de novo, daquela vez um pouco mais alto. "Não se preocupe, tio. Eu me viro. Afinal, sou jovem, posso recomeçar. Não é o que vocês disseram." Eles ficaram em silêncio, observando-me encher 2 grandes sacos com as minhas roupinhas. Quando terminei, o guarda-roupa estava vazio. O quarto parecia estranho, impessoal. Era como se eu já tivesse partido. Arrastei os sacos pelo corredor, o plástico fazendo um som sibilante no chão de madeira. Na sala parei e me virei para eles. Seus rostos eram uma mistura de raiva, confusão e uma pitada de alívio. Eles estavam conseguindo o que queriam, mesmo que de uma forma bizarra e desconcertante. "Pronto", eu disse, a voz firme. "Peguei minhas coisas. Posso ir agora?" Roberto, querendo dar a última palavra, endireitou a postura. "Pode. E não volte. Quando a casa for vendida, não queremos você aparecendo aqui para criar problemas." "Não se preocupem. Problemas são a última coisa que eu quero criar para vocês." Olhei ao redor da sala uma última vez. Para o sofá, onde minha mãe e eu assistimos a tantos filmes. Para a poltrona onde ela lia seus romances. Para as paredes que continham todas as minhas memórias. Uma onda de tristeza me atingiu, mas eu a empurrei para o fundo. Não na frente deles. Caminhei até a porta, arrastando os sacos. Antes de sair, parei e olhei para eles por cima do ombro. "Só mais uma coisa", eu disse, e eles se viraram para mim esperando. "Espero que vocês aproveitem bem o dinheiro. Minha mãe sempre dizia que o dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos paga uma boa terapia. E acreditem, vocês vão precisar." Com isso, saí e fechei a porta atrás de mim, deixando-os sozinhos na casa que eles tinham roubado, mas que nunca seria verdadeiramente deles. Deixei para trás os móveis, as paredes, as contas bancárias. Deixei para trás tudo o que eles achavam que importava. E enquanto eu caminhava pela rua, arrastando aqueles sacos de lixo como um troféu bizarro, eu não me sentia derrotada. Pela primeira vez desde que minha mãe adoeceu, eu me senti no controle. Eles achavam que tinham me deixado sem nada. Mal sabiam eles que eu estava levando comigo a única coisa de valor, a chave para a verdadeira herança da minha mãe. Os dias que se seguiram à minha expulsão foram um borrão, de incerteza. Fiquei no pequeno apartamento da minha amiga Carla, que me acolheu sem fazer perguntas, apenas com um abraço apertado e um prato de comida quente. Eu passava as horas olhando pela janela, vendo o mundo continuar, enquanto o meu parecia ter parado. Os sacos de lixo com as minhas roupas e as poucas memórias que salvei estavam encostados num canto do quarto de hóspedes. Um lembrete constante da humilhação. Por fora, eu mantinha a calma que tinha demonstrado para os meus parentes, mas por dentro, uma semente de dúvida começava a brotar. Será que eu tinha entendido minha mãe direito? Será que, no delírio da doença, ela tinha imaginado coisas? A confirmação da minha desgraça oficial chegou numa terça-feira à tarde, através de um telefonema. Era o Dr. Almeida, o advogado que cuidava de alguns assuntos para minha mãe há anos. A voz dele era formal, tingida com uma pena profissional que me irritou. "Senhorita Laura, boa tarde. Ligo para informá-la sobre a leitura do testamento da sua mãe, Helena." "Testamento?" perguntei surpresa. Mas meu tio disse que ela não deixou um. Houve uma pausa do outro lado da linha. "Não, de fato, não há um testamento formal para a maioria dos bens. O que houve foi uma reunião para dar início ao processo de inventário, já que, sem um testamento, a lei determina que os bens sigam para os parentes diretos, neste caso, seus tios." Ele fez outra pausa, claramente desconfortável. "Seu nome não foi mencionado nos documentos do banco ou na escritura da casa. Sinto muito, minha jovem. Legalmente, eles estão com a razão." Cada palavra era um martelo batendo no último prego do meu caixão. Então era isso. A memória da minha mãe,
a força dela, talvez tivessem sido apenas palavras de conforto para me preparar para o inevitável. Desliguei o telefone com um sentimento de vazio. Meus parentes tinham ganhado. Eles tinham a casa, o dinheiro, tudo. E eu tinha 2 sacos de lixo. Carla me viu sentada no sofá, o rosto pálido. O que foi, amiga? Acabou. Eles conseguiram tudo. Oficialmente. Ela me abraçou. Eles são uns monstros, mas você vai superar isso. Você é forte. Eu queria acreditar nela, mas naquele momento eu me sentia qualquer coisa, menos forte. Minha mão tremia enquanto eu buscava meu molho de chaves no bolso, um tique nervoso. E foi então que eu a vi. Era uma chave pequena, de bronze, com um formato antigo e singular. Não abria a porta do apartamento da Carla, nem a porta da minha antiga casa. Ela estava no meu chaveiro há anos, desde que fiz 15 anos. Foi um presente da minha mãe. Para dar sorte, ela disse na época. Para abrir portas no seu futuro. Era uma frase que eu sempre achei poética, mas nunca literal. Olhar para aquela chave foi como abrir uma porta na minha própria mente. De repente, eu não estava mais no apartamento da Carla. Eu estava de volta ao quarto da minha mãe, cerca de 1 mês antes de ela partir. A luz do fim de tarde entrava pela janela, pintando o quarto com tons de laranja. Minha mãe estava fraca, deitada na cama, mas seus olhos estavam lúcidos, mais vivos do que nunca. Ela me pediu para sentar ao seu lado e segurou minha mão. Filha, ela começou, a voz um sussurro. Precisamos conversar sobre o guarda-roupa. Eu olhei para o móvel antigo de madeira escura, que ocupava uma parede inteira do quarto. Era pesado, robusto, e estava na família há gerações. O que tem ele, mãe? Seus tios vão olhar para ele e verão apenas um trambolho velho. Vão querer vendê-lo por uma ninharia ou simplesmente jogá-lo fora. Ela apertou minha mão. Eles podem ficar com a casa, com o dinheiro no banco. Isso é isca, Laura. É poeira. A verdadeira herança, o trabalho da minha vida, inteira, está ali dentro. Ela me explicou. Durante anos, sempre que conseguia economizar um pouco de dinheiro do seu trabalho como costureira e dos pequenos investimentos que fazia em segredo, ela comprava joias. Não joias grandes e chamativas, mas peças de ouro, pequenas pedras preciosas, diamantes. Coisas pequenas, fáceis de guardar e com valor que só aumentava com o tempo. Era a segurança dela, a nossa segurança. Ninguém nunca soube. Para todos, eu era apenas a viúva batalhadora. E era melhor assim, ela continuou. No fundo do guarda-roupa, atrás da placa de madeira das costas, há um compartimento. Um cofre que eu mesma instalei. Não é de banco. Não tem registro. É nosso. Meu coração batia acelerado. E como eu abro, mãe? Ela sorriu, um sorriso cansado, mas vitorioso. A chave você já tem. Aquela chave da sorte que te dei no seu aniversário de 15 anos. Eu disse que ela abriria portas no seu futuro. Eu não estava brincando. A cena se desfez. E eu estava de volta à sala da Carla, com a pequena chave de bronze fria na palma da minha mão. Tudo fez sentido. A risada na frente dos meus tios. A calma ao arrumar minhas coisas. Não era loucura. Era a confiança de quem conhecia o final da história. Minha mãe não tinha sido uma vítima. Ela tinha sido uma rainha, movendo suas peças em silêncio, preparando seu cheque-mate final. Eles não me chamaram para a leitura do testamento, porque achavam que eu não tinha nada a herdar. Eles estavam brigando pelos restos, pelas migalhas que minha mãe deliberadamente deixou na mesa para distraí-los. E eu, a herdeira de tudo o que realmente importava, estava ali, com a chave do reino na mão. Levantei-me, a dúvida e o desespero substituídos por uma adrenalina gelada. Eu não tinha sido deserdada. Eu tinha sido escolhida. Carla, eu disse, a voz firme e cheia de um propósito que eu não sentia há muito tempo. Eu preciso voltar para aquela casa. Só mais uma vez.
O jogo não tinha acabado. A verdadeira partida estava prestes a começar. O plano era arriscado, mas simples. Na noite de sexta-feira, 2 semanas depois do telefonema do advogado, Carla me levou de carro até a minha antiga rua. Paramos a uma esquina de distância, com o motor desligado, observando a casa que agora parecia um mausoléu escuro. Meus parentes, segundo a vizinha fofoqueira que Carla tinha contatado, não estavam morando lá. Passavam o dia discutindo, medindo, avaliando. Mas à noite, cada um voltava para o seu ninho de cobras. A casa estava vazia. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba dentro do peito. No meu bolso, o peso de 2 chaves. A pequena chave de bronze do cofre e a velha chave da porta dos fundos, que na pressa de tomar posse do que era deles, meus tios nem se lembraram de trocar a fechadura. Tem certeza, amiga? Carla sussurrou, os olhos, preocupados, fixos em mim. Absoluta, respondi, tentando soar mais corajosa do que me sentia. É pegar o que é meu e sair. 5 minutos. Saí do carro e me movi pelas sombras, um fantasma na rua onde cresci. Cada barulho parecia amplificado. O roçar das folhas no chão, o latido de um cachorro ao longe. Cheguei à porta dos fundos. Minhas mãos tremiam tanto que demorei uma eternidade para encaixar a chave. O clique que ela fez ao girar soou como um tiro no silêncio da noite. Entrei. O cheiro da casa era o mesmo, mas a alma tinha partido. Estava tudo empoeirado, abandonado. Na sala, papéis e documentos estavam espalhados sobre a mesa de centro, evidências da Guerra Fria que travavam. Não perdi tempo. Subi as escadas em silêncio, cada degrau um velho amigo que rangia em protesto. Entrei no quarto da minha mãe. Lá estava ele. O guarda-roupa. Imponente, silencioso, um guardião de segredos. Abri suas portas. Lá dentro, algumas roupas velhas que eles não quiseram estavam jogadas. Com o coração na boca, tateei o fundo do móvel até sentir a divisão na madeira. Empurrei. A placa falsa deslizou para o lado com um gemido baixo, revelando a pequena porta de metal do cofre. Peguei a chave de bronze. Ela se encaixou perfeitamente. Girei. O mecanismo, antigo mas bem cuidado, respondeu com um clique suave e satisfatório. Abri a portinhola. Meus olhos demoraram a se acostumar com o que viram à luz fraca da lanterna do meu celular. Não era um baú de tesouro de filme de pirata. Eram pequenos sacos de veludo, de cores diferentes, cuidadosamente arrumados. Peguei o primeiro, o mais pesado. Abri o cordão e virei o conteúdo na minha mão. Moedas de ouro. Brilhavam com uma promessa calorosa. Abri outro. Um colar de pérolas, clássico e perfeito. Em outro, um anel com um diamante que, embora não fosse enorme, brilhava com uma fúria gelada. Eram dezenas de saquinhos, brincos, pulseiras, broches, algumas pedras soltas. Era o trabalho de uma vida inteira. Cada peça era uma hora extra, uma refeição pulada, um luxo negado a si mesma. Era o amor da minha mãe transformado em algo sólido, duradouro. Algo que eles nunca poderiam encontrar, porque procuravam com os olhos da ganância e não com os do coração. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto, coloquei tudo dentro de uma mochila que trouxe comigo e fechei o cofre e o guarda-roupa, não deixando nenhum vestígio. 3 meses depois, eu estava a milhares de quilômetros de distância. Tinha vendido uma pequena parte das joias, o suficiente para me garantir uma vida confortável por muitos e muitos anos. O resto, a verdadeira fortuna, estava seguro em um cofre de banco em meu nome. Um dia, enquanto estava sentada na varanda de um pequeno bangalô de frente para um mar de um azul inacreditável, meu telefone tocou. Era a Dona Sônia, nossa antiga vizinha. Laurinha, minha filha, nem te conto as últimas, ela começou, sem nem dizer alô. A voz dela era um misto de escândalo e diversão. Teus parentes, é uma briga de foice. O Roberto tentou passar a perna na Marta com um corretor amigo dele, dizendo que a casa valia menos. A Marta descobriu e tentou sacar o dinheiro da conta da sua mãe antes da partilha oficial. Agora um está processando o outro.
A casa está embargada pela justiça. Ninguém pode vender. Ninguém pode comprar. Estão se comendo vivos por causa das migalhas, menina. Eu ouvia, um sorriso tranquilo se formando em meu rosto. A vingança, afinal, não precisou das minhas mãos. A ganância deles era um veneno que eles mesmos beberam e agora se contorciam em agonia. Minha mãe sabia. Ela sempre soube. Ela não deixou apenas uma herança para mim. Ela deixou uma armadilha para eles. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira de Vime. Olhei para o horizonte, onde o céu encontrava o mar. O sol aquecia minha pele e a brisa salgada trazia um cheiro de paz e recomeço. Peguei meu copo, cheio de água de coco gelada, e dei um gole longo e doce. Meus parentes brigavam por uma casa cheia de fantasmas e por um dinheiro que mal daria para pagar os advogados. E eu? Eu estava em uma ilha paradisíaca, rica não apenas em dinheiro, mas em liberdade. Eu tinha a verdadeira herança da minha mãe. A prova de que o amor, a inteligência e a paciência sempre vencem. E olhando para aquele mar sem fim, eu sabia que ela estaria sorrindo.